Olá pessoal, aqui é o Jorge, professor de desenho. Estamos aqui hoje para falar de um dos programas que, se não é o mais, é um dos mais utilizados na produção de projetos e desenhos, seja ele em 2D ou 3D, que é o Autodesk. E a versão que eu estou usando é o AutoCAD 2015. O CAD ele significa desenho auxiliado por computador, se a gente fizer uma tradução livre. Então existem vários programas que são considerados CAD, como o Inventor, como o SolidWorks. O AutoCAD ele é o CAD, desenho auxiliado por computador, feito pela Autodesk. É um programa muito, como disse, muito utilizado e muita gente já está acostumado e já vem utilizando ele há bastante tempo, então gosta dessa plataforma de desenho. É interessante que a gente veja então alguma coisa de CAD e eu vou estar desenvolvendo durante algumas aulas. Eu vou estar falando um pouquinho a respeito desse programa. Para quem não tem o AutoCAD, pode entrar na página da Autodesk, preenche um formulário e consegue baixar uma versão simplificada é uma versão de estudante, mas ele preenche assim todos os requisitos que a gente precisa para tá fazendo qualquer projeto, qualquer desenho que a gente tem aqui de forma mais simples. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona. Eu vou estar explicando desde o básico, como se fosse uma aula bem inicial mesmo. E se a gente conseguir, eu vou pegar esses desenhos também que eu vou estar fazendo e transformando ele em 3D. Vou fazendo conjugado aqui o AutoCAD 2D junto com o AutoCAD 3D e vamos ver como ele funciona. Vamos lá então, vou abrir um arquivo novo. Venho aqui em cima e procuro um arquivo novo. E ele me dá então aqui nos templates uma, uma seleção de desenhos que eu posso, uma seleção de opções que eu posso estar utilizando. Essa que já vem aqui no nosso default, ela já é suficiente para que a gente possa desenhar. Pode colocar mesmo aqui o ACAD DWT e vamos abrir a nossa área de desenho. Então eu tenho aqui uma área quadriculada, é uma área onde a gente vai estar utilizando para desenhar. E lembrando que como nos programas de 3D, todos os desenhos que a gente precisa fazer, ou que a gente vai fazer, ele começa no 2D. Então depende muito da construção de cada tipo de desenho ou de cada tipo de projeto, mas assim a gente sempre começa na interface de 2D. O que eu tenho aqui, provavelmente eu estou no 3D. Eu vou aproveitar então para falar dessa barra que existe aqui embaixo, para a gente alterar alguns parâmetros que provavelmente não estejam configurados no CAD para quem está abrindo a primeira vez. Eu venho aqui nessa configuração, ele parece uma engrenagemzinha, alternância da área de trabalho, clico sobre ela, tá vendo? Estou na modelagem 3D, eu vou fazer desenho e anotação. Vamos entrar aqui em desenho e anotação, que é onde a gente vai começar a desenhar. Ele abre a minha área de desenho e anotação, e eu vou fechar aqui essa outra aba, essa outra janela que abriu, que não vai me interessar. Desculpe. Então a gente tem algumas situações aqui. Para quem está acostumado com o AutoCAD ou quem já abriu o AutoCAD, conhece essa paleta aqui de essas ferramentas de desenhar e modificar, que são as ferramentas que a gente mais vai utilizar a princípio. Para quem estava acostumado com aquele AutoCAD clássico, a gente tinha desse lado aqui todas as ferramentas de desenho, do lado esquerdo, e do lado direito todas as ferramentas de modificar. E até mesmo quem trabalhava em inglês já se acostumou com as teclas de atalho, que ficam um pouco diferentes se a gente pegar ela aqui em português. Por exemplo, quando você digitava e dava um Enter, você já acionava a ferramenta de borracha, que era o Eraser, e agora se você digitar E, ele não vai funcionar, porque você tem a borracha como apagar. Então é interessante para quem está começando a trabalhar se acostumar com essas ferramentas que estão aqui disponíveis na área de desenhar e modificar, ou então digitar, quem gosta de tecla de atalho, digitar em português. Outro detalhe que é interessante também, quando a gente coloca o mouse sobre alguma ferramenta e espera algum tempinho, ele carrega para a gente as instruções de como cada ferramenta funciona, e existem algumas ferramentas que ele mostra também algum tipo de vídeo. Deixa eu tentar achar alguma aqui que porventura apareça.
mas eu acho que eu não vou conseguir. Vamos ver na matriz retangular se ele vai mostrar algum vídeo. Olha lá, ele mostra uma forma da gente estar desenhando, e isso deixa o programa um pouco mais intuitivo. De repente a gente esquece como ele funciona, você assiste lá um videozinho de como é o funcionamento disso e a gente relembra então a forma de utilizar determinados comandos. Então, para quem nunca utilizou o CAD, existem algumas configurações aqui de baixo que também são interessantes de fazer, importantes de se fazer. Por exemplo, aqui, desenho, exibir grade de desenho. Eu posso deixar, olha lá, e ele mostra também qual é a tecla de atalho, tá? Olha lá, modo grade é o F7. Se eu clico aqui em F7, eu posso deixar a grade ou não. Aí depende muito de cada projetista. Modo de ajuste, a gente tem aqui restringir o curso no ortogonal, ele está desativado, por exemplo. Se eu pego aqui uma ferramenta de linha, venho aqui, dou um clique, eu posso trabalhar ela com um ângulo de 360 graus. Não que com o modo ortogonal a gente não possa, mas a gente tem uma marcação dos planos ortogonais a cada 90 graus. Por exemplo, então eu vou ligar o plano ortogonal. Então eu tenho aqui, ó, 0 graus marcado, 90 graus marcado, 180, 270. Deixa eu desligar o plano ortogonal. Lembrando então que ele faz a contagem, ele sempre faz a contagem de ângulo de forma anti-horária, tá? Então a gente tem a marcação do 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Ele entende em algumas localizações aqui valores negativos também. Eu posso colocar aqui 45 graus ou menos 45 graus. Então ele entende também algumas marcações de ângulo aqui se a gente colocar o valor negativo. Mas é comum que a gente faça do 0 ao 360 graus, que é uma maneira mais inteligente assim da gente estar construindo. É bom que a gente vá se acostumando com essa angulação. Eu costumo deixar o plano ortogonal ligado. Facilita bastante na hora de desenhar. Na hora que a gente vai colocar ângulo, a gente tem aqui, tá vendo? Ó, além da medida que a gente coloca, a gente tem ali na frente do plano ortogonal a medida colocada, um sinal de menor que representa ângulo, e a gente digita o ângulo que vai estar utilizando caso o ângulo não seja do plano ortogonal. E uma outra marcação que eu costumo sempre trabalhar também é aqui, ó, os ajustes de OSNAP ou OSNAP. O F3 aqui, vamos colocar F3 ativado ou desativado. Os snaps eles funcionam como pontos magnéticos. Então eu posso assim, no momento que eu faço uma linha, eu posso pegar ela pela extremidade, pelo meio, pelo centro, pelo um ponto, interseção, e daí para cada situação a gente tem uma configuração aqui de Object Snap. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que eu trabalho muito com extremidade, meio de linha é interessante ter também, centro de linha é muito bom, ponto, raramente, quadrante, sim, interseção, extensão dificilmente eu uso, perpendicular, tangente e paralelo às vezes. Então, eu vou deixar algumas que são as mais usuais. Quando a gente precisa de alguma outra que não está fixada, é só a gente lembrar aqui que está no Object Snap ou clicar no F3 e a gente pode dessa forma então configurar esses Object Snap de forma mais simples. Eu tenho aqui a escala de anotação e existem alguns outros parâmetros aqui que no momento a gente não vai estar utilizando. Uma outra informação que eu considero importante para a gente começar a desenhar, queria lembrar que essa aula vai ser um pouquinho mais longa em função dessa explicação do começo aqui, de como funcionam algumas ferramentas, são as unidades que a gente utiliza no AutoCAD. Então, o CAD, geralmente, ele já vem configurado com milímetros. Alguns CADs mais antigos, eles vinham em polegada. Ele já está configurado em milímetros e a gente pode fazer, então, várias
várias modificações nas unidades que estão instaladas aqui. Para facilitar a gente chegar até o menu de unidades, a gente digita aqui unidades, tá vendo? Digitando unidades, ele já vai abrir aqui a nossa janelinha de configuração da unidades do desenho. Eu posso ver aqui várias configurações diferentes que a gente pode daí, cada um vai testando e vendo como isso funciona, ou vai colocando a unidade que é mais favorável ao projeto que estiver fazendo. Eu tenho aqui, então, comprimento, tenho arquitetura científica, decimal, engenharia, fracionária. A gente costuma usar a decimal. Precisão depende muito do desenho que a gente está fazendo. Eu costumo trabalhar com duas casas depois da vírgula, eu acho isso suficiente. Mas quem vai estar trabalhando de repente com medidas muito pequenas, projetando alguma coisa com medida muito pequena e precisa de uma tolerância às vezes maior, é bom que se coloque então uma precisão maior, mais casas depois da vírgula. Eu tenho aqui ângulo. Pode trabalhar com graus, graus decimais, graus, minuto, segundo, radiano, unidade de topografia. A gente trabalha com graus decimais. Tenho aqui então escala de inserção. Vamos lá. Então a gente pode trabalhar sem unidade, polegada, pé, milha, milímetros, enfim, uma gama grande aqui de unidades a trabalhar. Eu vou colocar a princípio em milímetros. E a gente trabalha então no sistema internacional de unidades. Eu tenho internacional, tenho americano, tenho genérico. Quem trabalha geralmente com mecânica trabalha com milímetros. Quem trabalha com engenharia civil vai desenhar casa, esse tipo de coisa, trabalha em metros. Geralmente quem trabalha com o setor de imóveis trabalha em centímetro. Então cada um vai colocar a unidade que ache mais conveniente. Feito isso, só dá o OK e a gente transformou então, a gente modificou um pouco a nossa área de trabalho para aquilo que a gente está utilizando. Ele mostra aqui um plano X e Y, como se isso fosse uma prancheta de desenho mesmo, onde a gente tem da esquerda para a direita e de baixo para cima, a gente tem lá o nosso sistema de coordenadas. Então a gente lembra aqui da direita, aliás, da esquerda para a direita é tudo positivo, de baixo para cima também é tudo positivo, e quando a gente inverte esses eixos, a gente vai ter então medidas tomadas como negativas, tá? Então, vamos lá, vamos parar de blá blá blá, vamos parar de conversa e vamos desenhar. Então, o primeiro desenho que eu escolhi para a gente iniciar as nossas aulas e os nossos desenhos de AutoCAD, ele está aqui. Ele é um desenho muito simples de se fazer. Ele é vamos chamar de cruz. Ele é uma cruzinha feita por vários segmentos de linha com 50 milímetros cada um. Então, além da gente desenhar, a gente pode fazer isso aqui posteriormente, que é colocar isso numa folha padrão e fazer a cota. A princípio, vamos ver como que a gente faz esse tipo de desenho, como que a gente faz esse tipo de linha. Vamos lá. É tudo feito com 50 por 50. Qual é a maneira que eu costumo usar para desenhar? Eu imagino aquilo que eu havia dito para vocês, eu já venho trabalhando com desenho desde o tempo da prancheta, então a gente tem acaba pegando um certo costume de desenhar, que seria estabelecer um ponto de origem, e a partir daquele ponto de origem a gente fazer os nossos traçados. Então, eu considero para esse desenho o ponto de origem este ponto aqui, porque é o ponto de baixo e o extremo à esquerda que eu tenho. Claro, o extremo à esquerda seria esse, mas o ponto de baixo é esse daqui. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou traçar linhas de 50 milímetros, 50 milímetros, venho com essa também de 50, subo com essa de 50, 50 novamente, e a gente vai fechar então esse nosso elemento com segmentos de linha de 50 milímetros. Bem facinho de fazer. Vamos lá. Ferramenta de linha, escolho um ponto qualquer na tela, um ponto qualquer. Olha lá, especificar o primeiro ponto, ele já pede para mim ali no cursor, eu clico e posso arrastar para tudo quanto é lado. Então, por isso que eu deixo, na maioria dos casos, o meu plano ortogonal ligado, que dessa forma eu já tenho essas marcaçõezinhas quadradas, facilitam a minha vida na hora de desenhar. Eu só indico que é para o lado direito e digito 50 e dou Enter. Criou. Eu vou dar um ESC aqui na linha,
criou-se uma linha gigantesca aqui, tá vendo? É só a gente girar a bolinha do mouse que a gente tem então aqui, a gente pode modificar o zoom desse nosso desenho para mais ou para menos, e assim a gente vai fazendo o nosso desenho do jeito que a gente quiser. Vamos lá. Deixa eu digitar zoom aqui um pouquinho. Certo. Então eu tenho aqui minha linha de 50, pego novamente a linha, não precisava ter pego, tá? Mas eu pego ela aqui e venho neste ponto, indico para cima com 50 e dou um Enter. Sumiu novamente toda a minha área aqui, ó. Então eu vou dar dois cliques com o botão. No momento que a gente faz esses dois segmentos de linha, eu posso dar dois cliques com o botãozinho redondo e ele mostra aqui para mim todo o meu desenho. Aí é só eu ajustar novamente o zoom e a gente vai modificando a nossa área de trabalho. Acredito que agora a gente consiga fazer ele por completo. Linha, tá vendo? Ele pega a extremidade, mostro para a direita com 50, mostro para cima com 50, venho para a esquerda com 50, novamente indico para cima com 50, posso mostrar para a esquerda com 50 de novo, desço com 50. Eu estou fazendo ele assim, mas a gente pode fazer de outra maneira. Olha só, eu venho com 50, a partir do momento que eu vou descer essa linha com 50, ele já tem essa marcação aqui que é de 50 também. Se eu levar o mouse até ela, ele já meio que trava a posição para mim, ele dá uma marcaçãozinha ali, ó, do ponto que eu preciso fazer com 50. Mas eu posso fazer digitando também. Cliquei aqui com 50, olha, mostro até o outro segmento de linha que tem 50 e venho aqui e indico 50. Não tinha necessidade de eu estar digitando, tá? Mas a gente pode fazer digitando também, que é a maneira usual, a maneira correta. Então, desta forma, eu fechei o elemento que eu preciso. Esse é meu elemento que tem 50 por 50. Isso aqui está atrapalhando um pouquinho, eu vou colocar ele de lado ou aqui mais no canto para não atrapalhar que eu vejo o desenho. Então tá aí o desenho feito, a nossa cruzinha de 50 por 50. O que a gente pode fazer agora? Vou dar complemento a essa aula e poderia salvar ela assim, se eu quisesse simplesmente em 2D, mas eu posso fazer alguma coisa em 3D. É só mudar a minha área de trabalho e venho aqui na modelagem 3D. Ele muda a interface, mudo aqui a modelagem em 3D e eu preciso mudar essa vista. Eu estou com uma vista chapada, eu preciso ver isso daqui numa perspectiva isométrica. Então a gente tem algumas isométricas aqui e ele dá um direcionamento com relação ao norte magnético. Ele dá de sudeste, de sudoeste, de nordeste, de noroeste. Então a gente vai mudando aqui e colocando na perspectiva que acha melhor. Geralmente a primeira perspectiva, a SO aqui, que é a sudoeste, ela é interessante, uma perspectiva boa. Então a gente coloca nessa perspectiva. E agora eu preciso fazer uma coisa que é muito importante. Como eu desenhei com linhas simples, o meu objeto ele não vai gerar um sólido. Se eu fizer uma extrusão do jeito que ele se encontra aqui, ele vai transformar isso aqui numa superfície. Ele vai fazer uma malha somente e vai criar uma superfície. Para que eu faça um sólido, eu preciso vir aqui no desenhar e deixa eu achar o símbolo do região aqui. O região é esse daqui. Eu clico em região, pego a ferramenta de região e abro uma janela sobre todo o meu desenho. Como que a gente abre a janela? Clicando, segurando e arrastando. Então vamos lá, desenhar novamente.
Venho aqui no desenhar, essa é a ferramenta de região, eu clico, solto e abro uma janela. Abri a janela, peguei todos, a gente vê que ficou azulzinho, mudou o formato da linha, dou um clique para confirmar, tá vendo? Aquilo que eram linhas únicas se transformaram num objeto, eram linhas isoladas, se transformaram num objeto único. E agora eu consigo então fazer o que a gente chama de extrusão. É um detalhe interessante que eu estou fazendo aqui, de repente quem não está acostumado com o CAD não sabe. Quando a gente gira a bolinha aqui do mouse para cima ou para baixo, a gente coloca zoom, e quando a gente clica na bolinha e segura, ele faz aquela mãozinha que a gente pode arrastar o desenho para o lado que quiser. Então eu venho aqui agora em extrusão e seleciono um ponto qualquer. Ele fala aqui, ó, selecionar objetos para extrusão. Clico, seleciono o objeto está selecionado. Se eu não tenho mais nenhum objeto para selecionar, é só dar Enter. E no momento que eu dou Enter, eu posso colocar o valor que eu quiser para fazer a extrusão. Se eu fizer ela com 50, ela vai ficar remontada e vai ficar estranho. Eu vou fazer aqui com 70 na extrusão. Digitei lá 70 e eu tenho aqui um objeto extrudado com 70, só que lembrando que eu estou no modo de visualização, aqui estilos visuais, eu estou na estrutura de arame, então fica uma coisa um pouco confusa para estar observando isso melhor. Eu vou mudar aqui, ó, eu tenho vários tipos de visualização, estrutura de arame, conceitual, oculto, realista. É legal que vocês testem também esses tipos de visualização para ver qual a que melhor vocês se adaptam. Eu vou aqui na conceitual e eu criei então um objeto sólido através por meio daquelas linhas que eu havia desenhado. E eu posso estar alterando aqui o tipo da visualização direto nessa caixinha, clicando nessas arestas aqui, olha lá, ele vai girando. Posso mudar isso dessa forma. A gente tem aqui o eixo X, Y e Z mostrando para a gente o direcionamento, aonde que está os nossos pontos de origem. Então eu tenho esse tipo de visualização aqui e posso fazer por aqui também. Então, olha só, isométrico SO, isométrico SE, o de NE, de Nordeste, ele vai fazendo essa mesma coisa que a gente estava fazendo aqui a princípio. É só clicando nessas arestas. Eu estou clicando no biquinho, mas a gente pode... eu quero ver por baixo. A gente pode clicar e ver por baixo também. Eu quero ver isso daqui de cima. Olha lá, no plano superior. Eu quero ver ele do plano da direita. E girando aqui, ó, eu tenho frontal, tenho o plano da esquerda, tenho o plano posterior. Eu quero ver de baixo. O plano ele chama de inferior, perdão. Inferior. Então a gente vai girando esse plano, olha lá, plano inferior. E dessa forma a gente vai escolhendo os planos que a gente quer trabalhar e o plano que a gente vai ver. Então, com essa aula, a gente viu como que abre, como que o CAD vem aberto, o que a gente pode configurar e um desenho bem simples que a gente pode estar executando. Eu vou fechar esse desenho, não vou salvar esse desenho aqui. Lembrando que para quem quiser ter esses desenhos aqui como referência, eu vou estar deixando o e-mail aqui na descrição do vídeo, e quem quiser estar acompanhando as aulas com os desenhos pode entrar em contato comigo pelo e-mail, que eu estou mandando todos os esboços aqui das aulas que eu vou postando. Então eu vou fechar esse meu desenho, não vou salvar, e a gente vai ver o desenho próximo que a gente vai trabalhar. É esse outro desenho aqui, tá vendo? Ele é já um pouquinho mais complexo. Ele parece um Mzinho aqui. Ele tem uma perna com 30, sobe com 80. Ele vem esse segmento aqui com 60, desce com 20. Também trabalhando todo com o plano ortogonal. A gente não vai precisar trabalhar com ângulos ainda. Então vamos lá para o CAD e vamos fazer mais um desenho. Novamente eu venho aqui em novo. A CAD TWT. Abrir. Só que lembrando que eu estou agora na minha interface, eu estou trabalhando aqui com estou trabalhando no modo de 3D.
eu preciso mudar aqui para desenho e anotação. E posso fechar essa janelinha que eu não vou utilizar. Mais para frente a gente fala dela, no momento não é necessário. Lembrando então que eu preciso ver também qual é a unidade que eu vou trabalhar. Vamos aqui em unidades. Tá vendo? Esse só porque eu falei que o CAD geralmente vem em milímetro, esse meu ele está configurado em polegada. Então eu vou trocar aqui para milímetros. 2 casas depois da vírgula e não altero mais em nada. Dou um OK. Também ligo meu plano ortogonal e vejo aqui quais são as... Aqui não se alterou. Eu posso utilizar esses objetos snaps mesmo. Então vamos lá, vamos para o próximo desenho. Tá aí. Ele vem com 30, sobe com 80 e vai com 60. Da mesma forma, vou escolher esse ponto aqui como ponto médio e através dele que eu vou estar fazendo o desenho. 30, 80 e 60. Vamos lá. Linha, clico num ponto qualquer, venho com 30, tiro o zoom, ele subia com 80, se eu não me engano, 30, 80 e 60. Vamos lá. Sobe com 80. E vem para a direita com 60. Então eu tenho o início do meu desenho aí. Vou cancelar essas linhas só para a gente poder observar isso aqui melhor. No próximo desenho eu vou mostrar como é que a gente ajusta essa tela aqui a partir do zoom, para a gente não ter essa tela meio travadinha do jeito que eu tô na minha, tá? Então 30, 80 e 60, se eu não me engano ele desce agora com 20. Vamos dar uma olhadinha aqui. Desce com 20, vai para a direita novamente com 30. Olha lá, desce com 20, vai com 30, 60 de novo. Vamos lá. Então, linha deste ponto para baixo com 20, para cá com 30. E agora a gente vai meio que repetir isso que aconteceu. A gente vai ver na próxima aula, ou numa das próximas aulas, como a gente não precisa desenhar os dois lados num objeto simétrico. Mas a princípio vamos trabalhar isso daí dessa forma. Subo com 20 novamente, ou posso pegar a referência aqui simplesmente. Venho para a direita com 60. Desço novamente com 80, ou pego a referência. E aqui, se eu não me engano, eu tinha 30. Vamos ver? É isso mesmo. 30 aqui, 30 aqui. A gente já fez boa parte do desenho. Vamos dar uma relembrada como ele é. Bacana. Ele vai subir aqui agora. Desse ponto que eu tô, ele sobe com 100. Tem um recuo aqui para dentro da peça com 40, sobe 20, então eu tenho 100, 40 e 20. Vamos fazer isso daí para a gente não ficar, para que eu não esqueça lá na hora que estiver desenhando. 100, 40 e 20. Então, deste ponto aqui ele sobe com 100, vem para dentro da peça com 40 e sobe novamente com 20. Eu posso fazer a mesma coisa do outro lado, ou posso dar sequência a partir desse ponto aqui. Aqui, esse segmento de linha era com 130. Já vou colocar 130. Era isso mesmo, era isso. Posso pegar essa referência aqui, clico nela, venho e pego essa outra referência aqui de baixo e venho até fechar o desenho. E dessa forma a gente tem aquele desenho pronto, esse desenho aqui, finalizado. Bem simples de fazer.
E a gente tem aqui então uma extrusão. E se a gente visse esse desenho, se a gente olhasse esse desenho pela lateral, esse aqui seria a planta, esse aqui seria o perfil dela. Ele tem 30 milímetros de extrusão, como se fosse uma peça maciça. Eu vou lá fazer ela estrudada também, para a gente ver como é que funciona. E vou fazer então, mostrar para vocês quando a gente esquece de fazer o região, o que, que acontece com ele. Venho aqui em modelagem 3D. E na modelagem 3D, vou fazer aquele esqueminha que eu havia feito antes. Vou mudar o meu tipo de vista. A vista isométrica. E vou fazer a extrusão, então aqui, ó. Esqueci de fazer a região. Fiz o desenho todo com linhas e esqueci de fazer a região. Não pus a região e vou fazer uma extrusão. Olha só, quando a gente pega a ferramenta de extrusão, ele também fala aqui, selecione objetos para extrusão. Eu posso abrir uma janela e selecionar todos, ou posso selecionar item a item, tá? Eu acho muito mais prático clicar e selecionar através de uma janela. Clica e a gente arrasta uma janelinha, seleciona todos os objetos. E agora eu vou fazer o que aqui? Vou dar um Enter, que eu selecionei tudo, e olha lá o que ele faz. Ele continua fazendo a extrusão. Eu vou subir aqui com 30, que é a extrusão que eu tinha que fazer. Só que, diferentemente do que ele tinha feito antes, ele criou uma extrusão aqui e a gente vê uma malha. Tá vendo? Ele está tudo quadriculado. Isso significa que ele está assim, ó. Se eu tirar da estrutura de arame e colocar na vista conceitual, olha lá, ele não fez um sólido, ele criou para mim uma superfície. Então eu tenho uma superfície desenhada, é diferente de um sólido. Então depende-se muito do que a gente estiver fazendo. Existem situações onde a gente precisa desenhar a superfície, conformar algum tipo de superfície, e existem situações onde a gente precisa de fato do sólido. Então eu vou voltar aqui, desfazer. Estou aqui de novo nas linhas e eu vou aqui no desenhar, pego o região, selecionar objetos, mesma coisa, dou um clique na tela e abro uma janela, confirmo com Enter, selecionar objetos, não tenho mais nenhum objeto para selecionar, é só dar um Enter, olha lá, transformou as linhas unitárias em um objeto único, e dessa forma eu vou realizar então a extrusão, clicando em um ponto qualquer, dou um Enter, e agora sim, vou colocar aqui o valor de 30 milímetros e vou mudar da estrutura de arame para conceitual. Então eu tenho aqui um objeto sólido, maciço, que a gente pode posteriormente colocar algum tipo de material. E quando a gente coloca o material, a gente vai ver isso futuramente, quando a gente cria um objeto sólido e coloca material, ele também vem com as propriedades daquele material. A gente consegue, em softwares mais para frente, calcular peso, resistência, centro de gravidade e coisas desse tipo com base no material que foi inserido. Então a gente tem aqui a representação deste elemento que a gente construiu. Ele tem esse perfil aqui com uma extrusão de 30 milímetros. É muito mais fácil a gente entender essa peça desenhada aqui dessa forma do que essa peça aqui. Quem está acostumado com desenho e está acostumado com leitura e interpretação de desenho, entende bem esse tipo de desenho aqui. Só um minutinho, pessoal. Agora, quem não está acostumado a trabalhar com desenho, talvez tenha alguma dificuldade de entender o que esse desenho está significando ou o que esse desenho representa. A gente tem um desenho aqui, a gente vê o que seria a planta, a gente vê uma linha tracejada aqui que mostra quais são esses outros entalhes. Talvez a pessoa tenha alguma dificuldade de visualizar o que é a peça. Então, quando a gente desenha, mesmo eu poderia ter feito esse desenho aqui e ter colocado a representação dele em 3D aqui embaixo, para que se esse desenho fosse posteriormente, se essa peça fosse posteriormente produzida, a pessoa que fosse produzir
teria em mente e conseguiria ver o que é a peça em si, e dessa forma a gente consegue minimizar a possibilidade de erro. A pessoa consegue visualizar e entender muito mais isso daqui do que esse desenho, simplesmente. Então, é uma forma também da gente minimizar o erro na hora da fabricação. Eu tenho mais alguns outros desenhos aqui dessa videoaula para gente fazer, mas a aula já ficou longa. Eu vou dar uma dividida e nas aulas posteriores eu mostro então como que a gente faz as linhas no plano ortogonal, mas também coloca ângulos. Então a gente tem ângulos diferentes aqui, ó, e a gente precisa ver como é que faz isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.